Olá pessoal, bem-vindos ao quinto vídeo de implantação do Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial, do PPGL. Este quinto vídeo de implantação, no caso dos conceitos do PPGL, na verdade ele é o segundo vídeo que abrange o tema do referencial teórico que fundamenta o PPGL. No primeiro vídeo que nós vimos, foi feita a localização aonde o PPGL se enquadra dentro, digamos, de um sistema dos requisitos de um prêmio nacional de qualidade, dos prêmios internacionais de qualidade, daquilo que é o estado da arte da gestão. Então o vídeo anterior mostra onde o PPGL se localiza dentro de um sistema de gestão que é o estado da arte. Este vídeo agora vai tratar especificamente, seguindo dentro do referencial teórico que fundamenta o PPGL, nós vamos tratar dos processos, controle de processos, o que são processos, como se controla, porque processos, em última análise, controlar os processos é gerenciar a organização, é gerenciar o laboratório. E o próximo e último vídeo da parte de conceitos vai tratar de um sistema de gestão, do sistema de custeio que fundamenta o Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial. Eu sempre repito isso no início e fim de cada vídeo para ir localizando, para localizar vocês dentro do programa como um todo, não? Então vamos lá tratar dos processos. Vejam bem, referencial teórico, parte 2, controle de processos. O laboratório, em última análise, é formado por um conjunto de processos. Estes, por sua vez, são monitorados através dos resultados esperados pelos clientes. Se os processos forem controlados, os clientes serão atendidos nas suas expectativas e haverá sucesso empresarial. Para gerenciar um laboratório clínico, basta então controlar seus processos. Vocês veem, é uma sequência, como um silogismo filosófico, não é? Tudo e qualquer organização é formada por um conjunto de processos. Onde houver uma causa e um efeito, tem um processo. Então, vocês poderiam estar me perguntando, mas quantos processos formam um laboratório? Pode ser um macroprocesso, pode ser 1 milhão de processos. Se vocês forem detalhar como se pipeta, a técnica da pipetagem, depende da profundidade de detalhe que vocês vão definir as atividades que compõem a existência de um laboratório. Cada atividade é um processo. Onde tem uma causa e um efeito, tem um processo. Então, dependendo do nível de detalhamento, existirão mais ou menos processos. O importante é que vocês controlem os processos fundamentais do laboratório. Onde houver controle dos processos, haverá gerência, haverá gestão profissional. A essência da gestão é o controle dos processos. Guardem bem isso. Gerenciar o seu laboratório, para gerenciar o seu laboratório, basta você controlar os processos do seu laboratório. Basta você identificar os principais processos do seu laboratório, estabelecer indicadores de desempenho nas principais dimensões da qualidade que forem pertinentes para aquele processo, estabelecer metas desafiadoras, estabelecer referenciais de comparação e gerar o ciclo PDCA de gestão, onde cada vez que um processo não atingir o resultado esperado, monitorado pelo indicador de desempenho, caracteriza um problema que deverá ser solucionado pelo método de análise de solução de problema, pelo MASP. E se os resultados forem bons, deverão ser padronizados para exercer o efeito preventivo. Padronização é ação preventiva, porque ela processo padronizado tende a minimizar a ocorrência de falhas. Então, com isso, vocês estão gerando o ciclo PDCA de gestão, que é fundamental no controle dos processos. Basta fazer isso que vocês estão gerenciando, controlando
o laboratório de vocês. Tá? Claro que na definição de processos vocês também têm que definir clientes, fornecedores dos processos, responsáveis, tá? Toda essa sistemática. Mas fiquem com essa informação inicial. Gerenciar a empresa, gerenciar o laboratório é controlar os seus processos. Vamos ver o próximo slide. Uma representação formal de um processo é o diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe. Né? Pode ter uma outra maneira, existem outras maneiras de representar um processo. Por exemplo, os fluxogramas. Mas essa aqui é a mais pertinente para o que a gente quer. Você vê aqui um conjunto de causas, que são todas essas causas, essas espinhas do peixe, são processos menores, que convergem para o processo maior. Um conjunto de processos menores resultam no processo maior. Então, os processos menores são as causas do processo maior. E um processo é medido pelos seus efeitos. É a cabeça do peixe aqui, né? Então, veja bem, vocês veem aqui, as causas, são os chamados fatores da qualidade. Né? Esse processo todo aqui, né, que é representado pela diagrama de Ishikawa, ele é formado por processos menores. Esses processos menores são controlados por indicadores chamados itens de verificação, mas é um indicador de desempenho. Os indicadores de desempenho dos processos menores, que são causas dos maiores, são chamados itens de verificação. Assim nós temos aqui os processos menores aqui abrangendo os aspectos de máquina, de matéria-prima, mão de obra, método, meio ambiente e mensuração. Por sua vez, esses processos menores, que conduzem ao processo maior, eles também são feitos por processos menores. No caso, a mensuração é composta por um processo de calibração, por instrumentos, por condições locais. Por exemplo, a mão de obra, a questão do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a questão da avaliação mental dos colaboradores, a questão física dos colaboradores, né? As máquinas são processos de manutenção, deterioração, enfim. Todo e qualquer processo menor tem que também ser avaliado. E o indicador que avalia, ou os indicadores que avaliam os processos menores, são chamados de item de verificação. Isso que eu quero que vocês gravem. E o processo maior é avaliado por indicadores de desempenho também, né? Só que nesse caso eles são chamados de itens de controle. Itens de controle. E esses indicadores de desempenho, eles são criados no efeito, né? No resultado do processo maior. Ou em mais de uma das características, dimensões da qualidade total, que é qualidade intrínseca, custo, entrega, moral e segurança. Cada processo deverá ser avaliado pelo menos em uma característica da qualidade total. E esse indicador criado sobre essa característica ou essas características da qualidade total chama-se itens de controle. E ele é estabelecido nessa característica fundamentalmente a partir dos requisitos dos clientes sobre uma das dimensões da qualidade total, que é a qualidade intrínseca, o custo, a entrega, a moral ou a segurança. Né? Por exemplo, os processos produtivos do laboratório, por exemplo, como fazer os exames um hemograma na hematologia, ele basicamente ele é controlado sob o aspecto da qualidade intrínseca, através de controles externos e internos da qualidade, não é? E também sob o aspecto da dimensão do cliente no requisito da qualidade da entrega, porque não adianta você fazer um hemograma o mais exato e o mais preciso possível e entregar depois que o cliente já não precisa mais dele,
ou já veio a óbito, ou trocou de médico, não é? Então, com certeza, o processo de produção ele deve ter indicadores estabelecidos sobre a qualidade intrínseca e a dimensão entrega, pelo menos nessa daí. E vocês poderão então dizer, mas também sobre a dimensão de saúde dos colaboradores, que não pode ser contaminado, está correto, pode criar indicador sobre a dimensão saúde do cliente também, né? Se quiser, pode sobre o custo de produção do hemograma. Vocês podem criar e devem criar o maior número possível de indicadores para monitorar, controlar adequadamente o efeito do processo. No caso aqui seria um processo de produção do setor de hematologia para o exame de hemograma que nós estamos falando. Entendido, pessoal? Então, processo maior é controlar, sempre os processos são controlados pelos seus efeitos, os seus resultados. Então, nos processos maiores, os indicadores que monitoram os resultados chamam-se item de controle. Nos processos menores, que são as causas do processo maior, os indicadores que controlam os processos menores são os itens de verificação. Então, enquanto houver causa e efeito, haverá processo. Um processo é controlado através dos seus efeitos, como nós já vimos anteriormente. Um processo maior é analisado pela decomposição em processos menores, como vimos também anteriormente. Um processo pode ter um ou mais efeitos, também já vimos. Para gerenciar e controlar um processo é necessário medir, avaliar os efeitos, resultados, fins. Também já vimos isso aí no slide anterior, no diagrama de Ishikawa. O controle de processo é feito através de itens de controle que mede a qualidade, custo, entrega, moral e segurança dos seus efeitos, resultados. Tudo isso nós já detalhamos no slide anterior. Um item de controle. O que é um item de controle? São índices numéricos estabelecidos sobre os efeitos de processo para medir a sua capacidade total, ou seja, são os indicadores de controle. E o que são itens de verificação? São também índices numéricos estabelecidos sobre as principais causas que afetam um determinado item de controle. Também já vimos que os itens de verificação são os resultados dos processos menores que acompanham o processo maior. Os indicadores de desempenho que avaliam os resultados dos processos menores são chamados itens de controle, itens de verificação, perdão. E os que avaliam, os indicadores de desempenho que avaliam o resultado dos processos maiores são chamados de itens de controle. O termo genérico indicador de desempenho serve para denominar tanto o item de controle como de verificação, conforme sejam estabelecidos sobre resultados ou causas dos processos. Já vimos exaustivamente isso. Os indicadores também devem ser estruturados nas dimensões pertinentes da qualidade total e terem as suas metas estabelecidas em função das exigências dos clientes dos processos. Vejam bem, isso aqui é importante, muito importante, muito importante. As metas são estabelecidas em função das exigências dos clientes dos processos, não é? Então, veja bem, no caso específico do PPGL, onde está medindo os resultados sobre as perspectivas econômicas, basicamente as perspectivas econômicas e financeiras do laboratório, estabelecer os indicadores de desempenho, uma vez estabelecidos esses indicadores de desempenho sobre essas perspectivas desses processos contidos nos aspectos econômicos e financeiros do Balance Scorecard, as metas são estabelecidas pelo gerente do laboratório, pelo gestor do laboratório, em função do cliente, dos clientes dos processos, que nesse caso são os próprios gestores dos laboratórios, são os próprios donos dos laboratórios, porque eles querem que o paciente laboratório seja saudável, ou seja, seja competitivo, que tenha baixo risco de insolvência. Então, na verdade, as metas são estabelecidas pelos gestores dos laboratórios, mas elas não são estabelecidas ao seu bel prazer. Elas têm que ser estabelecidas em cima de um critério científico. E qual é esse critério científico? São exatamente os valores referenciais oriundos de um processo de benchmarking. Tá? Então,
Vocês veem, todos os vídeos eu estou enfatizando a importância do processo competitivo, do benchmark competitivo. Então, um determinado processo, medido por um determinado indicador, ele terá a sua meta. A meta deve ser estabelecida pela média do banco de dados. Ele deve ser melhor do que a média do banco de dados. Essa é o referencial do indicador e essa é a meta que deve ser estabelecida para aquele indicador. Qualquer coisa diferente disso identificará um problema para o gestor do laboratório. Então, é a exigência do cliente, do processo, que estabelece a meta. Casualmente, a exigência do cliente aqui, o cliente é o próprio gestor do laboratório, no caso específico do PPGL. E agora, uma vez realizados os processos, os resultados devem ser comparados com as metas e tomadas as ações necessárias, que é o ciclo PDCA de gestão, né? Sempre que você, no fim de um mês, você calcula um indicador de um determinado processo, se ele tiver pior que a meta, que é a média do banco de dados, ele é identificado isso como um problema. O diagnóstico você tem problema, você está doente. Quem é você? O laboratório. Está doente, parcialmente doente, está com a gripe, está com a pneumonia, enfim. E onde é que está essa doença? Está exatamente em todos os indicadores cujos resultados ficaram piores que a média do banco de dados. E o próprio programa, volta a enfatizar, enfatizo sempre em todos os vídeos, o programa faz de forma automática, o PPGL faz de forma automática esse diagnóstico, que é a identificação dos problemas. E gera também um conjunto de ações preventivas e corretivas para prevenir futuramente aquele problema ou para solucionar naquele momento o problema identificado, que é o banco de soluções. Então, o PPGL tem essa característica, ele identifica, faz o diagnóstico e propõe soluções corretivas e preventivas. Veja bem, isso é um sistema inédito, único, pelo menos até onde a gente conheça no mundo. Até onde a gente conheça. Vocês, se acharem algum outro, por favor, até me informem, não é? Para que eu corrija essas informações que eu estou passando. Mas até onde nós pesquisamos, é um programa único, que identifica o problema e propõe as soluções, não é? Que servirão de base para o gestor tomar a solução definitiva e específica para o problema individual de cada um. Não queremos ter a prepotência e a arrogância de adivinharmos todas as soluções pertinentes às condições específicas de cada laboratório. Queremos só ajudar no processo decisório. E a decisão final, vejam bem, sempre será do gestor laboratorial. O PPGL é um instrumento de auxílio à decisão, mas é um instrumento científico de auxílio à decisão baseado em dados e fatos de uma gestão profissional. Vejam bem. Então, o método de controle de processos é o método PDCA. Vou passar rapidamente, porque todos vocês já conhecem, né? Na parte do planejamento, as metas são definidas e estabelecidos os métodos para atingir as metas. No caso do PDCA, no caso do PPGL, aqui as metas são as oriundas do banco de dados, das médias dos participantes do banco de dados para cada processo considerado. O PPGL tem mais de 200 indicadores de desempenho para monitorar, para controlar os processos do laboratório. Então, e o PPGL, ele deixa para o gestor definir o método para atingir as suas metas. Uma vez feito essa parte do planejamento, a equipe deve ser educada e treinada, ou seja, capacitada para executar aquele processo. E o processo é executado e são coletados dados para posterior análise, na fase que é a parte de execução. Na fase do cheque, que é a de verificação, os resultados são verificados com
os resultados da tarefa são verificados com as metas planejadas. No caso do PPGL, ele faz isso de forma automática, é aquilo que nós chamamos de diagnóstico. Ele compara todos os resultados dos indicadores que monitoram os processos do laboratório com as médias do banco de dados. E sempre que o resultado do seu laboratório tiver pior que a média, ele faz diagnóstico identificando isto como um problema, que é o resultado desejado de um processo. E o PPGL também faz de forma automática a parte da atuar corretivamente e preventivamente, propondo um plano de ações preventivas ações preventivas para evitar o problema do futuro ou corretivas para corrigir o problema presente. Ou seja, o PPGL ele de certa forma obriga o gestor a girar o ciclo PDCA de forma constante, porque ele está sempre estabelecendo as metas, verificando se foram atingidas e, quando não foram atingidas, sugerindo soluções. Então ele faz isso de forma permanente. E como as metas são dinâmicas, porque toda hora está entrando novos laboratórios no programa de proficiência em gestão laboratorial, e os laboratórios todos os meses lançam novos dados, as metas, a média do banco de dados, ela é extremamente dinâmica e está sempre sendo oriunda do aperfeiçoamento da gestão de todo o grupo. Então, o PPGL estabelece metas permanentemente desafiadoras. Não adianta o gestor do laboratório achar, porque está atingindo as metas no mês, necessariamente o futuro vai se repetir como no passado. O que ele estava bem num determinado mês, no outro mês ele já poderá estar pior que a média, forçando os gestores à melhoria contínua dos seus processos. Essa é uma característica fantástica do PPGL. Ele não permite acomodação do gestor laboratorial. E o gestor laboratorial tem que estar sempre melhorando seus processos para ficar competitivo comparado com os seus concorrentes a nível nacional. Vejam bem, por isso que eu digo, trata-se de um problema único. E se vocês descobrirem um outro programa semelhante a esse, por favor, me avise. Mas até lá eu digo, esse programa é único, original e fantástico, porque ele não permite que o gestor laboratorial se acomode na gestão do seu laboratório. Ele força o giro do PDCA, do ciclo de gestão, de forma permanente, com metas sempre desafiadoras, geradas pelo conjunto do grupo todo de participantes do programa. Vejam bem, isso é uma questão fantástica. Conceito de problema. Nós estamos aqui nesse slide repetindo o que já falamos, né? O resultado desejado de um processo, sempre que tiver o resultado desejado do processo, é um problema. É um indicador de desempenho fora do controle. Sempre que um processo não atender às especificações dos clientes, ou seja, um indicador de controle não atingir sua meta, teremos conceitualmente um problema. Um item de verificação que não atingiu sua meta pode ser a causa fundamental de um problema, ou seja, de um item de controle. Sempre que um item de verificação não atingir sua meta, poderá gerar um problema no processo maior que é controlado por um item de controle, um indicador chamado item de controle. Então aqui o controle de processo, identificação de problema, que aqui no desenho nós chamamos de anomalia observada, ela está aqui, anomalia observada. Aqui nós temos um processo qualquer, esse processo gera um resultado, e esse resultado é estabelecido numa das dimensões, ou em mais de uma das dimensões da qualidade. Lembre-se do exemplo do hemograma, que pode ter indicador sobre o controle da qualidade intrínseca, né, na parte de controle interno e externo, precisão e exatidão, na parte de preço, na parte de segurança do operador, na parte de tempo, na dimensão da qualidade tempo, né, que não adianta entregar depois que o cliente não precisa mais. Então, os indicadores são sempre estabelecidos segundo as exigências dos clientes sobre uma das dimensões da qualidade. E eles são controlados aqui, simbolicamente, aqui por
um diagrama, tipo uma carta de controle. Então, é tomada a decisão. Os resultados estão dentro das especificações dos clientes, porque o processo só atinge sua meta se estiver dentro das especificações dos clientes. Não é? Se ele estiver, então o processo está sob controle, condições estáveis, aceita, e nós consideramos isso que houve uma inspeção de 100%, porque isso é feito para todos os processos do laboratório. Então não é aquele conceito de só ter uma inspeção no fim do processo. Agora, se o resultado deste indicador não está dentro dos limites, caracteriza uma anomalia, né? Um problema, que é o resultado não desejado de um processo, como nós já vimos. Né? Esse processo teve os resultados fora dos limites, então é um problema, chamado anomalia observada. Aí é feita, se busca identificar qual é a causa fundamental desse problema. Lembre-se que o problema está na cabeça do peixe, lá na saída. As causas estão nos processos menores, que compõem, são representados pelas espinhas do peixe. Ali é que vocês devem buscar a causa. E aí, estudando o processo, uma vez supostamente identificada a causa fundamental, é proposto um plano de ação, são as ações corretivas, e implementado. E se deu certo, você revisa os padrões, padroniza para evitar novos problemas, ou altera os padrões, né? E o ciclo se complementa, continuando a revisão mensal de todos os resultados, de todos os indicadores, gerando o PDCA para todos os indicadores de forma contínua. É o que o PPGL faz, ele obriga o gestor a girar o PDCA para todos os processos, para todos os indicadores de todos os processos contidos no PPGL, de forma constante. Isso aqui gira-se, esse controle de processo aqui, é feito de forma automática no PPGL. Essa é uma coisa fantástica que o PPGL apresenta. Desculpem, a gente começa a falar e a voz vai piorando. Capabilidade do processo. Capabilidade de processo, no conceito de engenharia, é a capacidade do processo de atender os requisitos especificados pelos clientes, que são os limites superiores de especificação e limite inferior de especificação. Ou seja, o processo controlado que não apresente problema, ou seja, o indicador de desempenho que controla o processo está dentro das metas estipuladas pelos clientes, nas dimensões da qualidade identificadas como as que controlam corretamente o processo. Os resultados podem ser previstos, estimados para o futuro, ou seja, a variabilidade é devido somente a causas comuns, aleatórias, típicas do processo, e não causas especiais. Causas especiais caracterizam perda de controle, né, do processo. Essas são as que causam os problemas. Porque todo e qualquer processo tem variabilidade. Não existe processo sem variabilidade. Somente o que desejamos é que essa variabilidade seja devida às causas inerentes, típicas do processo. Uma causa especial vai causar uma variação que caracterizar a perda de controle, porque vai fazer com que o indicador de controle desse processo ultrapasse os limites de especificação do cliente, aqueles limites que nós vimos lá em cima, limite superior e inferior de especificação. Né? Cada processo possui uma taxa particular de variabilidade e limites naturais que lhes são inerentes, são os limites de controle, superior e inferior, LSC e LIC. Então vejam bem, pessoal, os processos possuem uma taxa de variação que depende de como o processo é construído. E ele sempre vai ter essa taxa de variação. Agora, os limites especificados, os requisitos especificados pelo cliente, é que determinam se essa variabilidade que é inerente a cada processo será suficiente para atender às exigências do cliente ou não.
Porque para você modificar um processo, só se você modificar, digamos, a maneira com que esse processo é executado. Porque senão ele tem variabilidade que é inerente a ele. Agora, essa taxa de variação que é inerente ao processo pode atender ou não as especificações do cliente. Daqui a pouco, e isso que vai caracterizar a capabilidade do processo. Daqui a pouco, a taxa de variação de um processo, que é inerente ao processo, pode atender um determinado cliente que tem umas especificações mais dinâmicas, mais elásticas. E esse mesmo processo não poderá atender as especificações de um cliente mais exigente, que tem especificações mais rígidas, né? Então, os requisitos do cliente são estabelecidos pela vontade do cliente, são independentes da capacidade do processo. Como eu acabei de falar, daqui a pouco um processo que tem as suas próprias características de variabilidade pode ter capacidade, ou seja, ter capabilidade para atender um cliente e não ter a capabilidade para atender um outro cliente mais exigente. Então aqui vocês veem nesse slide, aqui um determinado processo, aqui o limite de controle superior e controle inferior, que são os limites inerentes ao próprio processo. E aqui o limite de especificação superior e inferior, que são as especificações estipuladas pelo cliente. No caso aqui, o cliente especificou 4 desvios padrão, mais ou menos. E o processo está operando normalmente 3 desvios padrão. Então, teoricamente, nesse exemplo meramente didático, que não tem nada a ver com a realidade, com exceção de um único evento, o processo tem capacidade para atender. Então, aqui, isso colocado de outra forma, vocês têm aqui o desempenho do processo, os limites inferiores e superiores de controle, a média, né? E aqui os limites inferiores e superior de especificação do cliente, né? Então, para ter capabilidade, a variação do processo tem que caber dentro das especificações, que varia de um cliente para outro, tá? As especificações variam de um cliente para outro. Agora, os limites de controle são inerentes a cada processo. E o mesmo processo pode ter capacidade para atender um cliente e não ter capacidade para atender um cliente mais exigente. Os indicadores de desempenho, quais são as características deles? Eles podem ser uma expressão matemática, tipo razão simples, proporção, coeficiente ou índice. E ele deve ter as seguintes características: deve ter disponibilidade, confiabilidade, validade, simplicidade, discriminatoriedade, sensibilidade e abrangência. Então, quando se estabelece um indicador, ele deve atender todas essas características para ser um bom indicador. Por exemplo, um indicador no movimento retilíneo uniforme, MRU, lá da nossa formação básica. Velocidade é espaço sobre tempo. É um indicador que define perfeitamente a velocidade média de um movimento, do movimento de um móvel, no caso de movimento retilíneo uniforme. Então, sempre que vocês forem estabelecer um indicador, vocês vejam bem direitinho qual é a exigência do cliente, em que dimensão ou dimensões da qualidade ele deve ser estabelecido, e tem que ver se ele atende essas características aqui, porque senão ele vai ser um indicador que poderá apresentar problema no dia a dia, ser difícil de calcular, de obter os dados, ou ele ele não consegue discriminar os fenômenos, não tem sensibilidade, o processo está variando e ele não tem sensibilidade suficiente para identificar essa sensibilidade, ou tem pouca abrangência, tem uma série de fenômenos do processo que não são detectados pelo indicador, ou é um indicador que não é confiável. Enfim, ou não tem extrema dificuldade para obter os dados dele, ou seja, ele quase não tem disponibilidade. Bom, vocês vejam, sempre que forem estabelecer um indicador, se ele atende essas características. No caso do PPGL, obviamente, vocês não precisam se preocupar, porque o PPGL já estabelece todos os indicadores. Nós nos preocupamos quando criamos os indicadores do PPGL com isso aí.
Aqui é uma maneira, nesse slide, de padrão de representar um indicador, né? Aqui nós temos as médias de 2 anos anteriores, de 2010 e 2011, né? Aqui o índice de defeitos, né? Percentual. Aqui foi então a ocorrência, a média dele no ano 2010, 2011, e aqui no ano de 2012, como ele se completou mensalmente. E vocês veem, observam que tem que ter sempre uma identificação de sentido, qual é o sentido melhor, que no caso é para baixo, e ele mostra no gráfico uma meta que ele tem que atingir e um benchmark, que é o melhor, no caso benchmark, que é o melhor concorrente do mundo. Então você vê, você estabelece, de certa forma, como se o seu indicador fosse um móvel que anda dentro de uma estrada estabelecida pelos guardrails da meta e do benchmark. O objetivo é ser o melhor do mundo, mas se você estiver dentro da meta, já é satisfatório. O problema será se você estiver pior que a meta, ou seja, se você andar nesse setor aqui do gráfico. O processo de benchmarking é a busca pelas melhores práticas que levarão a um desempenho superior. Método de identificação de novas ideias e maneiras de melhorar os processos e, portanto, ter maior capacidade de alcançar as expectativas dos clientes. A premissa é aprender algo de valor com alguém, objetivando incrementar o desempenho empresarial, tornando, no nosso caso, os laboratórios mais competitivos. Este é o ponto de destaque do PPGL, onde o processo de benchmarking atinge mais de 200 indicadores, fazendo desse programa implantado via web algo inédito no mundo. Então atinge mais de 200 indicadores e nós já temos no banco também já mais de 100 laboratórios fazendo parte do banco de dados, né? E o benchmark pode ser funcional, competitivo, interno e genérico. No caso do PPGL, contempla o benchmark competitivo, que é o benchmark oriundo dos seus concorrentes. Esse é um benchmark que efetivamente conduz a comparações fantásticas, reais, desafiadoras. Né? Então, o PPGL tem um benchmark competitivo em mais de 200 indicadores, fundamentado num banco de dados em torno de 100 laboratórios dos diversos portes, das diversas regiões do Brasil. Então, vocês, quando estiverem comparando os seus resultados, estarão sempre comparando com metas desafiadoras e tendo onde não é permitida a acomodação gerencial. Vocês serão sempre obrigados a buscar a melhoria dos seus processos para tornar os laboratórios de vocês competitivos, para minimizar o risco de insolvência, para aumentar a lucratividade. É isso que se quer, é isso o sonho que nós temos com o Programa de Proficiência em Gestão Laboratorial, ao disponibilizar isso para comunidades, pequenos e médios laboratórios desse país. Torná-los mais competitivos, mais lucrativos, com justo retorno para quem investe, trabalha e corre risco, que são vocês, investidores, donos de laboratórios, gestores laboratoriais. Muito obrigado pela atenção. Recomendo que vocês revejam sempre pontos desse vídeo quando tiverem dúvidas. E se as dúvidas persistirem, nos procurem no privado, que nós teremos imenso prazer em solucioná-las. Recomendo também agora que a gente passe para o último vídeo, que é o terceiro vídeo da parte em que a gente trata do referencial teórico, referencial científico que sustenta o PPGL. E esse terceiro vídeo dessa parte vai tratar de sistemas de custeio e completa os 6 vídeos de implantação do PPGL na sua fase de conceitos. Muito obrigado a todos e que Deus os acompanhe.